Vou começar pelo Sr. Omar Mozeca, representante do Movimento de Doutores de Educação para Todos na Zambésia. Qual é o cenário na Zambésia destas visitas que fizeram? O que é que constataram nas escolas? Bom, muito boa tarde mais uma vez. Conforme disse, eu sou Mosé, venho da Zambésia. Na verdade, estou baseado em Mucuba e faço parte da organização NANA, que também é membro do MEP. E venho aqui para também dar aquilo que é o que está acontecendo na Zambésia. Bom, no cômputo geral, o desafio que nós temos é comum. A começar pelas escolas por si só, por natureza, a maioria das escolas por si só, já desde muito tempo tem suas dificuldades, como infraestrutura, como tal. Mas quando vem esta questão do Covid, vem a crescer aquilo que são as dificuldades e os desafios desta escola. Falar de desafios desta escola, estamos a falar basicamente as salas em si, que pelo número que elas devem albergar, o que está estipulado é que 20 por cada sala. Primeiro, as salas são poucas em alguns casos, então o que significa que para ter as turmas a funcionar em pleno neste novo número que foi dado de 20, é um desafio. Falamos também daquilo que são as condições em termos do próprio distanciamento no próprio recinto escolar. Pela norma, a escola devia ter uma entrada, mas temos situações de muitas escolas que nem muro tem, não tem nenhuma vedação. Então, como é que nós vamos identificar uma única entrada e saída para poder controlar a questão da medição de temperatura e todo o resto que deve ser as normas para começar? Temos o desafio também do próprio acesso à água. Acesso à água é um desafio que a todos os níveis. Então, na escola, no recinto escolar, torna-se mais visível, porque não tem. Há distritos que não sai água, pura e simplesmente não sai água. Então, como garantir que essas escolas possam ter água, para que é o mínimo que se exige para poder garantir a higiene das mãos e tudo o resto. Então, estes são cenários de base que vão determinar todo o resto. Mas, como se diz, a educação não pode parar, as aulas têm que ir para lá. Então, acha que é realístico observar aqueles protocolos como estão estabelecidos, quer pelo Ministério da Saúde, quer pelo Ministério da Educação? Sim. Os protocolos deviam ser observados, mas não há condições. A realidade mostra o contrário, mas aí está, também não pode-se parar de ir à escola. Então, vai-se fazendo, tentando gerir aquilo como é possível, com aquilo que tem, com o que se tem. Por exemplo, como falou ali na peça, quando se diz que, em algumas escolas não tem medidores, não tem cartazes. Onde vai colocar cartaz numa escola, por exemplo, de construção precária? Não tens condições para colocar um cartaz. Então, pode-se até distribuímos cartazes, mas hoje, amanhã, depois da manhã já não tem lá o cartaz. Então, o cenário vou pedir emprestado uma expressão, é desafiador. É um cenário desafiador, mas estamos lá. Então, muito bem. Sr. Ângelo de Sousa, também do mesmo movimento da Nampula. Qual é a situação de Nampula? Boa tarde a todos. Ângelo de Sousa, venho por parte do Movimento de Educação de Nampula, sou funcionário da OATAF. O cenário é o mesmo. Aquilo que foi colocado ali como na peça, falta de cartazes e informações básicas. Então, são questões que levanta um desafio para o Ministério da Educação, porque não é a escola que vai ter que buscar os cartazes, porque tem que ter alguém que tem que fazer os cartazes e distribuir as escolas. Do mesmo jeito que se distribui o livro escolar. Também é um desafio grande. Por outro lado, para além daquilo... O que é que vocês encontraram nesta componente dos cartazes? Não existe nenhuma entidade que está a fazer os cartazes para fazê-los chegar às escolas, é isso? Sim, mas tem parceiros que apoiam os que mais... Pelo número de escolas que a província de Nampula tem, não é possível avaliar pelos cartazes que são feitos, porque os mesmos cartazes têm que ir para a saúde, para os mercados, então é complexo, é desafio. Então, precisa de equacionar, encontrar recursos financeiros para produzir material de EEC em quantidade suficiente para distribuir ao número de escolas
que é para depois as pessoas terem um conhecimento e aumentar o nível de conhecimento e de percepção do impacto que isso tem. Então, para além disso, tem a questão dos sanitários também, que muitas escolas não têm sanitários, já falamos para o sanitário, a questão da água, e às vezes a fonte é primária, é o FIPAG, a nível urbano, mas quando vai para o nível da periferia, o posto administrativo não tem essas condições de água potável. Então, o desafio também está muito grande em termos de retornar às aulas de forma normal, observando o protocolo de saúde. O senhor Teodoro Muidumbe é da UNP, que também participou neste movimento, do lado dos professores, a constatação que vocês tiveram. Muito obrigado por esta oportunidade. Saúdo meus colegas do painel e, naturalmente, ao senhor jornalista da STV. Não sou muito contrário do que os meus colegas que me antecederam disseram aqui. Nós também chegamos no campo real para podermos verificar as situações, mas pronto, o que percebemos é que é uma situação própria de um país em desenvolvimento igual ao nosso. Portanto, as condições que encontramos nas escolas rurais, a situação é de lamentar. E como disse o Sr. Ângelo, não tem sanitários, aquelas são casas de banho locais, com material local. Então, está difícil. A localização, portanto, das fontes de água no campo é mesmo natural, não do FIPAG, como acontece nas vilas, ou seja, de distritos ou nas grandes cidades. Então, é um problema. Depois, mesmo esta água, que é de uma fonte natural, não está perto da escola. Esta é uma situação. O primeiro colega que também do painel falou, referiu-se a esse problema de vedação das escolas. Mesmo lá no campo, às vezes em alguns municípios, não se nota uma diferença. Quer dizer, onde que a escola começa e onde que termina. Quer dizer, o recinto da escola confunde-se com os quintais da comunidade. Este é um assunto que nós detectamos no terreno. Nós, na UNP, falamos de reinventar mesmo, para podermos voltar à normalidade. As situações nos impõem, portanto, tem as medidas universais de como retomar as aulas, mas localmente, para ser aplicada, está difícil. Mas pronto, como já os colegas disseram, é um desafio muito grande. No caso dos professores, como é que tem sido a ação deles dentro deste contexto em que têm de lidar, têm de fragmentar turmas enormes em várias de 20 e 25 estudantes, alunos, no caso, depois tem que se multiplicar por vários turnos. Como é que tem sido? Sim, portanto, é uma situação difícil, mas já nos encontrou em contrapé. E é verdade, as turmas tanto foram reduzidas para 20 alunos cada. Eu podia falar de algumas zonas de Cabo Delgado, onde estive mesmo em campo. Está se aproveitando, portanto, os professores que, primeira fase, os professores que não tinham turmas, portanto, aqueles do ensino secundário, do ensino primário, desculpa, do ensino primário, que estão à espera da retoma das aulas neste nível, para poderem cobrir, portanto, as turmas do ensino secundário. Bem, esta aqui é uma solução, mas quando todas as turmas de todos os níveis, portanto, entram em função, ali a situação é outra. Portanto, não é um assunto de fácil, portanto, resolver. As turmas são enormes, porque uma turma de 60 já são 3. É um assunto muito grande, sim. E como é que está a decorrer o processo de ensino e aprendizagem no terreno? Queria que vocês falassem em primeira mão. Nós já temos feito muitos debates, mas longe da realidade do terreno. Queria que vocês trouxessem experiência no terreno. Houve um reajuste do calendário, há a perspectiva de que as matérias que não foram dadas em praticamente 6 meses, em 7 meses as crianças estiveram em casa, tenham de ser dadas neste período em que se vai fazer a interseção entre praticamente este ano letivo e o próximo. Ainda na incerteza do que vai acontecer nesse mesmo próximo ano, mas partindo do princípio de que vai normalizar a situação, penso que é esta a ideia do Ministério da Educação. Daquilo que vocês constataram, como é que está a decorrer o processo de ensino e aprendizagem dentro destas condições?
há condições para as crianças estudarem devidamente e apreenderem os conteúdos ou não? Bom, como o próprio nome está-se a dizer, está o novo vocabulário habitual, que é o novo normal. Feliz ou infelizmente, a escola também teve que se adaptar. E agora não sei se a escola adaptou-se, se os alunos também adaptaram-se ou estão em condições de adaptar-se. O que está a acontecer, na verdade, é uma questão de está-se a privilegiar muito o trabalho de casa, entre aspas. O trabalho de casa no sentido de, bom, são fichas que são entregues para as crianças poderem ir estudar, a fazerem trabalhos em grupos. Mesmo nas classes nas classes iniciais? Assim. A tendência exatamente é garantir que esses tenham um maior trabalho fora da escola, porque dentro da escola só tem duas vezes por semana. Então, isso não é suficiente para poder cobrir todas as matérias. Então, é mais o trabalho de grupo, é mais o trabalho de cópias aqui, cópias ali. Agora, isso também tem o seu custo. Primeiro, não tem um mestre, entre aspas, para poder dar seguimento de perto. Fazer o acompanhamento. Levou-se as fichas e fichas para compensar 6 meses. Não é uma disciplina, às vezes são várias disciplinas para os outros. Põe-se em dúvida um bocado daquilo que será a percepção daquilo que são os conteúdos que se pretende, mas pronto, é preciso cumprir com aquilo que são os planos de educação. Há de haver muitos desafios, não resta dúvida. Há de haver muitos desafios por aquilo que a gente está a acompanhar no terreno. Nem todos têm acesso também a essas fichas, né? Porque essas fichas não são gratuitas, são fichas que são pagas. Então, isso significa um encargo. A semelhança do que existiu um bocado com as aulas que estavam a ser dadas, entre aspas, online, por via WhatsApp, que se reclamava porque não tem megas, não tem coisa. Agora, em presença, também entramos com um outro desafio, que é exatamente não há capacidade suficiente para as pessoas terem fichas. Então, alguns vão andando na boleia. Esta é a realidade que nós temos lá. Então, está-se a estudar, está-se a fazer o esforço, mas impõe-se um bocado, deixa-nos um bocado a desejar aquilo que será a qualidade daquilo que está-se a aprender, porque semanalmente... Não tenho dúvidas relativamente ao produto deste modelo de ensino. Deste modelo. Só que, pronto, voltamos a dizer, alguma coisa tinha que ser feito. Alguma coisa tinha que ser feita, e é o que está-se a fazer, e são as possibilidades que nós temos neste momento no terreno. Não podemos parar de dizer, pronto, entrou o Covid, parou, não. Estamos realmente a readaptar-se. Pode ser que este processo possa dar frutos, mas não será de hoje, amanhã. É um processo, como está a dizer, e é algo novo para todos os intervenientes. Sabemos que tudo bem, faz parte daquilo que é o processo de ensino e aprendizagem, usar fichas, mas não no modelo em que estamos a usar agora. Quer dizer, substituir-se em alguma maneira aquilo que devia ser a presença em aula para poder usar as fichas. Então, esse é um outro modelo. Estamos a fazer, entre aspas, o contrário. O que devia acontecer dentro da sala está a acontecer fora das salas, entre grupos que são criados, o grupo de alunos que se juntam para poder ver se podem tentar recuperar. Outro, sim, também é que isso chama um esforço extra de parte dos pais encarregados de educação. Mas, regra geral, muitos dos pais encarregados de educação têm várias. Uns, primeiro, porque não têm tempo. Outros, porque, na verdade, não é tempo, mas não têm formação suficiente para poder dar assistência àquilo que são os seus educandos. Então, pronto, isto traz-nos também um outro desafio. Traz um outro desafio porque realmente não há capacidade em casa de poder responder àquilo que são as exigências que a escola também, que o novo processo de educação está a trazer. Então, isto é mais ou menos aquilo que eu posso trazer em termos daquilo que é a realidade, pelo menos daquilo que está a acontecer por onde nós passamos para fazer as devidas visitas. E isto não é só do nosso lado, é do lado também dos professores, que também reclamam. Bom, este modelo está-nos a colocar num desafio extremo, mas não temos também muito por que fazer. Neste momento, o sistema é este, a metodologia adotada para poder inverter a situação é exatamente por esta via. Então, não há muito que se possa fazer. Muito bem, nós temos convidado aqui o porta-voz do Ministério da Educação também para poder partilhar connosco, discutir connosco alguns desses aspectos que estão aqui levantados, mas não veio, não justificou, portanto, a razão para não ter vindo. O Sr. Ângelo, só queria ouvir também a vossa experiência
da forma como está a decorrer o processo de ensino-aprendizagem, se é uma experiência igual a esta que a Zambésia está a narrar, de um modelo que promove assimetrias logo a priori. Portanto, se é uma criança cujos pais estudaram, tem mais disponibilidade, terá mais vantagens em relação àquela cujos pais não estudaram ou não tem tempo, porque tem de trabalhar, no caso do campo, tem de estar toda hora em atividade, ou está toda hora, toda manhã em atividade, depois à tarde tem que tratar já da subsistência em casa e à noite estão cansados. Como é que é a realidade? O cenário é o mesmo, não há muita diferença, olhando pela estrutura do número de escolas secundárias na província da Zambésia, é igual ao número de escolas, quase similar ao número da província de Nampula. A população escolar é muito alta, é igual à Zambésia. Então, nós somos quase... São as duas maiores províncias do país. Exatamente. Então, os desafios são muito mais complexos e exigem reinventar, exigem os professores terem metodologias ativas, proativas, encontrar meio termo, de modo a assegurar que o processo continue e funcione até que ele se encaixe, porque isso não há de parar hoje. E a situação é que se for introduzida a 8ª, a 9ª e a 11ª no próximo ano, então o desafio vai ser a dobrar. Significa haverá escassez de sala de aula, haverá escassez de docentes. Então, se todos tiverem que ir à escola, portanto, como era a normalidade, não haverá aquele espaço de 20 alunos. Exatamente, e provavelmente vai se reduzir o número de tempo de presença do aluno na escola, que vai ser uma vez por semana. Agora temos 2 vezes a semana, então vai ser uma vez por semana. Quer dizer, é muito pouco a presença física entre a relação do docente e o aluno. Então é um desafio muito grande e não temos voltas a dar. É o sinal que temos. E também ter as crianças em casa um ano inteiro sem ir à escola, também é outro desafio para os pais de carreira de educação. Sr. Teodoro, daquilo que queria que sempre trouxesse na perspectiva dos professores para se encaixarem neste modelo. Dissemos o seguinte, eu falo aqui em nome de professor, nós como professores, a qualquer programa de ensino, quando nos aparece, tentamos nos adaptar. Primeiro eu queria dizer, o que a gente às vezes aprende nas escolas de formação de professores, e depois vamos no terreno. Quando já de metodologias. Mesmo de metodologias que a gente recebe, portanto, na escola de formação de professores, recebe, entretanto, quando vai no terreno, por causa de mudança de programas de ensino, mudança de currículo. Então, o que faz o professor? O professor procura perceber o que é instruído para poder ensinar, porque nós temos metodologias de ensino específicas para cada disciplina e específicas para cada tema. Então, o professor procura saber. Vem uma instrução que diz assim, para esta aula o professor tem que explorar, por exemplo, os conhecimentos dos alunos da zona onde a aula é ministrada. Então, pega para poder aprender. Portanto, por causa dos objetivos gerais do Ministério, então, tem de disciplina e o professor elabora, portanto, seus objetivos específicos para aquela aula. Então, este caso, nós podemos aqui falar do sistema de fichas. Né? Sistema de fichas, já se referiu que é um TPC, que o aluno realiza em casa. O professor, em princípio, semanalmente dá TPC. É uma forma de fazer com que o aluno em casa consolide a matéria que aprendeu. Nós todos fomos alunos também, às vezes não gostávamos do professor que desse muitos exercícios para resolver em casa. Mas esse professor como? Nós também temos TPC de outras disciplinas. Então, só que agora a coisa está mais vulgarizada para os níveis mais baixos. Estou a falar do ensino primário, em que essas crianças não têm aquela capacidade... Não têm autonomia suficiente para poderem para autoestudo. Não sabe ler, não sabe escrever. Então, vê lá figuras que deve traduzir. Portanto, são figuras, são 3 ou 4. Então, é uma aula de matemática em que ele deve fazer aquela adição, subtrações, divisões, a partir daquilo que está a ver. Mas não percebe. Diria eu, se todos os pais em carreira de educação, se estivessem escolarizados todos eles, talvez a gente pudesse recomendar nesse sentido, que façamos esforço de um tempo pequeno, antes de ir ao serviço, instruir o seu filho. Se for nas zonas onde existe corrente elétrica, pelo menos à noite, também algum tempo antes da criança descansar para poder dar a instrução. Ou os irmãos mais velhos. Está difícil. Assim estamos falando, mas quem tem metodologias para poder ensinar a criança é só o professor.
Agora, este substituto que não tem essa metodologia de ensino está difícil de poder satisfazer. Nós temos reportagens que alguns pais ajudam as crianças em casa a resolver um determinado exercício, mas ele não tem regra de como. Então, os outros estão a conduzir a erros. Não tem metodologia. O filho, você não tem metodologia. Ele não é professor, na verdade. Mas é por isso que falei, primeiramente, de reinvenção para podermos ultrapassar esta situação. Portanto, está difícil de aprender mesmo, e é difícil, é verdade. Portanto, aqui os alunos vão 2 vezes por semana, mas o que aprendem era para uma determinada disciplina terem 5 aulas de matemática ou 5 aulas de língua portuguesa, então reduzidas. Aqui estamos a fazer arranjos, mesmo se a expressão me permite, para podermos corresponder, que não ficarmos limitados, que a situação apareceu, então vamos ficar. Vamos acumular problemas. Nos 5 tempos semanais já discutíamos a questão da qualidade do ensino todos os dias aqui. Agora, com redução para 2 dias de aulas, não sei o que vamos falar. Portanto, estamos à procura de uma solução, mas criamos outro problema. Mas é preferível trabalharmos assim a todo custo, porque as implicações são muito maiores. Outra vez estivemos aqui também a respondermos essas questões, que não podemos retomar as aulas, íamos ficar. Mas nós sabemos que a estatística do Ministério da Educação é que 1.500.000 crianças entram para a escola pela primeira vez. Portanto, assim, no próximo ano estamos à espera. E aquelas deste ano também que entraram. E no próximo ano, como é que nos arranjamos? Os professores se formam todos os anos, graduam, mas também estamos a nascer muitos. Sim, é preciso não esquecer isto. Um país em via de desenvolvimento como esse, em que o controle, portanto, de natalidade não é daqueles dos países altamente desenvolvidos. Então, acho que os colegas aqui já sabem o que é um país em via de desenvolvimento. Quanto mais filhos nascem, é mais mão de obra para formar uma chamba. Então, por causa disto, o problema já são estes que estamos a ter hoje. Obrigado. Eu queria, em função de tudo, eu queria 2 perspectivas que eu queria ouvir da vossa parte. Uma que tem a ver com das constatações que vocês fizeram, visitas de monitoria a várias escolas. Que diferenças significativas encontraram entre escolas do meio urbano e do meio rural? Alguns aspectos que mencionaram aqui são comuns a meio urbano e meio rural, mas queria especificidades da vossa parte, porque muitas, eu também sou professor já há muitos anos, há escolas por onde eu passei, dei 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, onde não havia casas de banho. O próprio professor tinha de se encostar ali num canto para se desfazer das suas necessidades fisiológicas. Estou apartado, portanto, do ensino secundário já há vários anos, mas a realidade que eu encontrei até 10 anos, quando eu dei aulas, era essa, mais ou menos. O que é que vocês encontraram agora? Eu não sei como é que é a realidade agora, as diferenças, portanto, entre o meio urbano e o meio rural. Que tipo de diferenças encontraram do ponto de vista destas condições que os protocolos impõem que estejam relativamente às condições? Bom, a questão dos sanitários ou casas de banho, olhando para aquilo que é o meio rural e olhando para aquilo que é a zona urbana, infelizmente, eu costumo dizer que esta questão de higiene também é uma questão de cultura. Você tem que ter cultura de higiene no geral. Quando nós, quer na zona urbana, quer na zona rural, há ainda, na zona rural é normal, por causa do tipo de construções, por causa do tipo de vida que levam, a casa de banho não se limita numa estrutura. Na zona aquela rural, zona, portanto, é talvez um sítio que até, sim, a pessoa está ali até ver se, quando está na suposta casa de banho, está na verdade está de fora e ainda está a conversar com alguém. Então, para aquelas necessidades mais profundas, vai ao mato e o assunto está resolvido. Então, isto, quer queira, quer não, transfere-se à medida que a pessoa vai evoluindo. Os contextos urbanos. Então, quando ele sai, vem para um contexto rural, mas já organizado, que é dentro de uma escola, então continua o mesmo. Quer dizer, chega para entrar para entrar naquilo que são os sanitários, as necessidades são feitas ainda à entrada dos próprios sanitários.
Agora, vêm para o meio rural, urbanizado, as condições até são criadas, e até mesmo já em tempos mesmo aqui em Maputo, já tivemos a experiência de reabilitar essas escolas, reabilitar esses sanitários, mas depois mesmo assim as pessoas não fazerem o devido uso. Aí já é o devido uso. Então, há um esforço a dobrar, que é a questão de, mais do que criar as infraestruturas, é mobilizar e sensibilizar estes que vão estar a usar essa infraestrutura. Então, por exemplo, nos meios urbanos, o que é que vocês encontraram do ponto de vista de condução? bom, no meio urbano, pelo menos temos aquilo que são as estruturas reabilitadas, organizadas, as casas de banho. Foram abrangidas por este programa lançado? Sim, foram abrangidas, estão organizadas, estão pintadas, em termos de estrutura, está lá a boa estrutura. Agora, e continua este desafio do uso. As pessoas que vão lá, há um e outro que não está dentro deste contexto urbano. Ele, como pessoa, está no meio urbano, mas não consegue aderir àquilo que são as normas de como deve se viver num meio urbano. Então, muitas vezes, se calhar, a pressão, algumas escolas têm tantos alunos, mas para muito poucas infraestruturas. Era exatamente este ponto que eu queria colocar, a questão do número de alunos versus número número de sanitários que existe. Numa escola de 2.000 alunos, de apanhar 2, 3, 4 casas de banho, não é suficiente. Então, este é um pouco o desafio que nós que encontramos no meio nestas mentorias, que é exatamente como é que as pessoas fazem o uso destes sanitários que estão disponíveis. É mais questão do uso, sobretudo. Sr. Ângelo, em Nampula, como é que é a diferença entre os meios rurais e urbanos? Não há muita diferença em termos do uso ou hábitos culturais, mas o problema é que a zona rural há uma pressão sobre o sistema. Significa que os administradores ou os distritos têm um plano social, o PES, que tem que investir alguma infraestrutura anual. Exemplo do ensino secundário. Então, os recursos disponibilizados para a construção dessa infraestrutura é incompleta. Só se coloca as salas de aulas e esquece as outras componentes. E no ano seguinte, já não se pensa, como já tem a infraestrutura, as salas de aula, já não se pensa também alocar o sanitário, um furo de água, uma casa de banho melhorada e também criar uma capacidade de gestão. Ou seja, quando se faz plano para construir escola, está-se a pensar em sala de aulas exclusivamente. Então, os outros elementos, componentes, ficam esquecidos. Então, agora, com essa pandemia que temos, estamos em contrapé. Temos a sala de aulas, mas não temos as infraestruturas. A nível urbano, o governo da província, o Ministério da Educação, está construindo salas secundárias modelo, com todo o equipamento, com sistema de abastecimento de água, com sanitário, salas de qualidade, biblioteca, laboratório. Mas o problema é de gestão das infraestruturas. Significa, tem que haver um padrão, um manual que orienta o uso e manutenção dessas infraestruturas. Agora não é só questão de edifício, é como usar esse edifício. O segundo desafio é que o pessoal serventuário, o pessoal de apoio auxiliar, as escolas já não têm. Já não se recruta o pessoal serventuário para a limpeza das salas de aula, das casas de banho. Quem é que faz essa limpeza? Ninguém faz. Então, ficam obsoletos. Portanto, todo aquele trabalho que, pelo menos eu cresci sabendo que havia uma servente numa escola, é um trabalho completamente marginalizado nesta altura. Porque a escola só se limita a transmitir conhecimentos. Conhecimento, mas a gestão, os bons hábitos culturais, como estava lá, colocar, lavar das mãos, o uso correto da casa de banho, estamos a esquecer. E são esses elementos que cria esse esforço agora de ser reabilitado de novo um edifício que foi custado 2 anos atrás. Será a pressão orçamental que o Estado está a ter, cria limitações na contratação, acaba por se cingir na contratação de professores e todo o pessoal serventuário era ligado para um plano secundário? Há 2 cenários que eu posso colocar na mesa, o desafio. O primeiro é que o pessoal serventuário já fez um nível superior. Já mudou, já não é servente, agora é técnico ou administrativo, ou técnico, até já se formou, já é um pedagógico, então ele já não pode limpar a casa de banho. Mas a outra questão é a abordagem de políticas, que eu acho que o Ministério da Educação tem que lançar um concurso de contratação de pessoal serventuário para serem pagos de acordo com a tabela.
e criar incentivo ou mudança de carreira. É servente, mas ele passa durante vários anos como servente, o salário dele vai aumentando. Agora, a pressão que nós temos agora é todo mundo tem que ser universitário e as coisas mínimas aquilo sobre a gestão de limpeza e higiene ficam colocadas de forma porque e o sistema fica fechado. Não sei se isso tem de ser responsabilidade do Ministério da Educação. Lembro-me de um modelo que existia de descentralização do orçamento, na verdade, desconcentração de competências para as escolas terem orçamentos próprios, porque isto é já das coisas de gestão de uma escola, de contratar um servente ou ali, quer dizer, seríamos chegar a esse nível. Eu não quero mais. Eu vou com uma questão básica. Por exemplo, o ensino secundário, os orçamentos são obrigados a serem depositados nas finanças. Obrigatório. Tem que fazer matrícula e agora aboliram a matrícula até a 9ª classe. Também só fica com 10ª e 12ª e o número de alunos é menor. Então, o orçamento que tens também não chega a absolutamente nada. O orçamento próprio das escolas. Que seria esse orçamento a ser usado para contratar pessoal, fazer higiene, fazer a manutenção, que é para as coisas estar a funcionar. Então, é uma pressão por todo lado. Então, chamamos ao Ministério, porque é tutela. O que está em contradição com esta tendência de descentralização que está a haver aqui em todo o mundo. Sim, sim. Não temos como. Não temos como. Parece ser o desafio grande que nós temos, então. Formação, e não só contratá-los, formar adequadamente, como fazer a limpeza pessoal, a higienização. Então, esse é que é o desafio grande. Então, na visita que nós tivemos agora, então, na mudança de turno, seria possível que quando se muda o turno, o mobiliário seja higienizado. Mas ninguém está à altura para fazer isso. Portanto, isso não sucede. Não, sim, então, é complicado. Uma outra questão. Não há muitas evidências de que as escolas sejam locais de grande propagação de Covid-19. Houve uma enorme discussão sobre isto quando começou toda esta crise da Covid-19. Daquilo que constataram, o regresso às aulas criou um potencial de aumento ou não de pessoas infectadas pela Covid-19. Que constataram, mesmo este convívio limitado aos 20, 25 estudantes, o facto de não haver a higienização de um turno para o outro, não existirem os tais, como é que chamam, medidores, termômetros, não existir água. Isto aumentou ou não os casos, aquilo que vocês constataram? Não sei. Para mim, no trabalho que nós realizamos, nós primeiro trabalhamos aqui na Zona Sul e depois abrangemos Zona Centro e Norte. Mesmo agora que estou a falar, já temos colegas que estão a trabalhar em Manica, no Niassa e em Nampula. Não constatamos, nós tínhamos muito medo, muito receio que as escolas seriam locais onde as crianças iam contrair, portanto, essa doença, ou também os gestores, tanto como professores, pessoal de apoio. Mas é o contrário, não é aquele medo que nós todos tínhamos, que as crianças são muito sociais, iam se abraçar, iam se repartir o rebuçado ou o doce. Não é isto por causa de respeitar observar aquelas normas do protocolo de saúde, tanto e de educação, portanto, o distanciamento, e as crianças são informadas que não reparte a água que está no mesmo frasco, tem que trazer de casa, o lanche também, procurar maneira disso. Então, por causa disso, nós não temos casos, portanto, das escolas com esse tipo de problemas. Significa que os protocolos estão sendo observados. Eu queria dizer o seguinte, nas escolas tem professores, por causa do sistema de turnos, o professor que não tem aula no período de manhã, ele chega na escola e a tarefa é controlar a entrada das crianças e separar quando a criança aproximar ou aglomerar, naquelas brincadeiras deles de areia. Então, no intervalo também as crianças são bem controladas para o uso da máscara. Então, por causa disto, está a ajudar bastante. Quer dizer, o professor primeiro considera na criança como seu filho, que deve tratar como se fosse mesmo um filho biológico. E essa responsabilidade, já que o Estado lhe deu a responsabilidade de educar esta criança na escola, então o professor pega a educação e tanto como a instrução.
é por causa disso mesmo. Um e outro caso aparece, até porque eu me recordo que os primeiros casos não apareceram em crianças de menor idade, foi num instituto, não sei mais aquilo, mas depois a situação ficou controlada. Dá para louvar, portanto, que essas mensagens estão sendo acatadas a partir das casas dos pais e aqueles cartazes que estão, portanto, nas salas de aulas ou nos edifícios escolares. Por acaso, nas instituições por onde nós passamos, encontramos um e outro cartaz ali colado. Queria falar de uma das escolas que nós fomos visitar, uma escola grande. Ladrões roubaram as motobombas. Então, a escola ficou limitada. Tem água, mas do furo. Mas como? Pois. Mas pronto, há uma dinâmica na organização do pessoal que eles têm. É pouca gente mesmo. Aqueles guardas também foram transformados em serventes. Transportam água, enchem nas casas de banhos e de 15 em 15 minutos estão a controlar se as crianças estão a usar bem as casas de banho, para evitar sujar de qualquer maneira. Mesmo lá onde se busca a própria água, também há um controle de qual é o objeto que deve ser metido lá para tratar esta água. Então, há essa consciência que esta doença veio para nos eliminar, mas para tal é só observar as regras de higienização. Vou fazer esta pergunta no sentido de, há condições de tentarmos voltar o mais próximo possível àquela anterior normalidade ou não? De colocarmos mais crianças a ir à escola? Mais classes, por exemplo, que não estão a ir à escola? Não posso afirmar categoricamente aqui, mas vai depender do comportamento, como diz a autoridade de saúde, se isso vai mais para um ano, a doença, como é que vai se comportar e nós como é que vamos nos comportando. Mas agora, eu digo, são mesmo iniciativas locais que estão a decorrer para crianças não perder a escola e eu, como professor, achar que estou nessa situação, mas a criança tem que aprender por causa do direito à educação que ele tem. Pois. Ângelo de Sousa, queria também ouvir a sua leitura sobre este tempo de experiência que vocês tiveram, das observações que viram. Os perigos aumentaram, houve mais casos, há muitas discussões também à volta deste tema. Bem, não existe um registro oficial de que os casos tenham aumentado. Ou houve algum caso de contaminação que a gente Mesmo saiba. ao nível da percepção, sem estudos. Mesmo a nível de percepção. Portanto, não há. Provavelmente pode ser o caso que, como somos assintomáticos e pronto, temos outra maneira de outra vida e provavelmente essa vida que nos apoia um pouco mais a resistir, mas não temos nenhum caso registrado até o momento que a gente ouça aqui da escola tal, porque há regras que foram impostas. Se há um caso, a escola tem que ser encerrada. Já vimos algumas agências bancárias que um colega do banco acusou, se rastrearam o pessoal. As escolas que vocês visitaram tiveram indicação de alguma que tivesse sido encerrada por suspeita? Nenhuma. Bom, eu creio que voltamos a um bocado daquilo que estavam a dizer os colegas. É muito difícil nós, entre aspas, medirmos até que ponto há ou não esta questão da infecção no seio da comunidade escolar. A medição de temperatura como tal, a priori, não identifica se é ou não. Então, o que eu posso dizer é que as metodologias que os meios que estão a usar para prevenção e versus controle, por si só não são suficientes para nós determinarmos se há ou não pessoas que tenham sido infectadas pelo vírus. Mas, assim, ao olho nu, à primeira vista, até então parece que está tudo controlado, pelo menos a nível das escolas que nós passamos, porque não há nem situações assim reportadas de alguém que tenha passado mal, que houve necessidade de ser evacuado, que talvez podia ser uma situação de suspeita. Até então não há. Mas numa situação normal seria... Muitas dessas medidas que foram estabelecidas em nome dos protocolos da saúde não estão a ser cumpridas. Sim. E ainda assim não houve o agravamento da doença. Temos o princípio que, se calhar, não há risco, não sabemos, e se calhar é melhor nem sequer saber,
através portanto, de elementos práticos. E, mais importante ainda, há condições de, eventualmente, de colocar aquelas escolas, as crianças que não estão a fazer nada, voltarem à escola, ou aquelas que estão a estudar muito pouco, incrementando um pouco a sua carga horária. Sim, a questão de estarmos com 2 dias de aulas por semana, por ter a redução do número de alunos por turma, e graças a Deus ainda estarmos nas situações e condições em que nós estamos, porque apesar de termos turmas reduzidas, depois de saírem da escola, estão todos juntos. É inevitável. Caminham juntos, de braços dados. Aí não há nenhum controle, sim, na verdade. Então, para dizer que, ok, temos aquilo, o protocolo que está-se a cumprir dentro da sala de aulas, mas logo depois dos 4 muros que compõem a escola, a vida parece que volta normal para os estudantes e para os alunos. Então, aí chama uma outra atenção, que talvez havia necessidade de fazer as pessoas que têm a responsabilidade de verificar profundamente essa questão de se é ou não positivo, se há ou não, nessas escolas dentro da escola, porque aqueles 20 que estão ali, está a correr normalmente. Não, não sei, tinha que ser mesmo especialistas, o pessoal da saúde, não sei, que vai para lá para ir aferir de perto o que é que está a acontecer, porque nós, entre aspas, todos que estamos envolvidos no mês, somos leigos nesta matéria. Não podemos falar com precisão, dizer sim, porque a alta temperatura só não é suficiente. Então, eu acho que era necessário haver esta coisa. Agora, talvez dizermos que, sim, alguma das coisas que aconteceu é que fomos também ensaiando modelos que antecederam a retoma de aulas. Houve modelos que foram ensaiados que, a nível da comunidade, deram um bom resultado, que é exatamente este uso das rádios comunitárias. O modelo das rádios comunitárias deu o seu fruto para preparar, pelo menos. Tivemos um modelo que chamávamos de, em particular em Mocuba, em Lugela, que era o rádio escuta. O rádio escuta era uma situação em que as aulas eram ministradas na comunidade. Como assim? Eram selecionados, era número de 15 alunos, e por via destes coisas, coluna que também é ao mesmo tempo um receptor de rádio, ia-se transmitindo, e havia um facilitador local que ia... Ia de comunidade em comunidade, é isso? Exatamente. Ele ia, para além de receber por via da rádio, ele estava ali para esclarecer e explicar as matérias. Então, esta foi uma abordagem que teve, primeiro, muita aderência, até pelo menos usamos no Cuba Lugela como em forma de piloto. E vimos a aderência que tivemos, mesmo em termos de rapazes, mesmo em termos de meninas, que às vezes costuma ser um desafio equilibrar, e estiveram lá todos. E acho que é uma coisa que, bom, deu para nós, neste novo normal, ver que, bom, há alguma outra forma que podemos fazer para não excluir a 100% aquilo que é o acesso à escola. Seria um bocado daquilo que chamamos de educação informal, mas que, na verdade, traz aquilo que são os conteúdos que estamos... Foi uma das formas que se foi... Se calhar com muito melhor resultado do que dentro da sala de aulas. Provavelmente. São metodologias que nunca explorámos. Provavelmente. O contexto de menos formalidade que caracteriza a escola. A escola é aquele lugar formal, rígido, de medo, que quando estou fora, mais à vontade, num contexto de um rádio, de uma coluna, se calhar com um pouco de música, pode ser que traga novas experiências metodológicas. Então, nós tomamos isto como uma forma de preparar para a retoma do normal, do suposto normal, né? Porque ainda continuamos com as limitações que nós temos. E, claro, o outro desafio também que até acabamos não mencionando aqui é a questão das próprias máscaras. Quer dizer, falamos de tudo, mas falamos das máscaras. Não são todas as pessoas que têm acesso às máscaras. Então, a nível, pelo menos, de alguns distritos, como Cuba, Lugela, foi necessário que funcione uma comissão de resposta que foi liderada pelo administrador, que, na verdade, engloba todas essas organizações de sociedade civil e dos setores. Foi preciso garantir que nós hajamos fundos para poder ter máscaras e distribuir para as crianças. Agora, distribuindo máscara, não há dinheiro suficiente neste momento para distribuir para todos. Há de haver um e um outro que vai ficar um bocado, entre aspas, arranhado. E as máscaras, uma máscara é algo que também é acompanhado por higiene, né?
a higienização da própria máscara. Não há de ser uma única, se você vai distribuir uma única máscara, depois tem que ficar toda semana. E para aquilo que já estávamos a falar também, da questão de cultura da própria limpeza, da pessoa tem que lavar. Então, esses continuam também a ser alguns desafios que estão ali, que nós podemos passar despercebidos, ficamos muito preocupados com o número de alunos, mas há estes todos elementos envolventes que estão aqui em redor, que têm um impacto. Então, vamos fazendo aquilo que é possível fazer neste momento. Mais uma vez, volto a dizer, a educação não pode parar. Sr. Ângelo, em Nampula, como é que está a questão das máscaras nas escolas? Bem, o que a gente soube das visitas que fizemos, o fundo do apoio ao Covid-19, que foi alocado às escolas, foi possível comprar-se máscara para todos os alunos, e docente e pessoal não docente do ensino médio. Faltamos alunos da 10ª classe. Da 10ª classe, depois da retoma, as escolas já não tinham recursos e foram chamados a atenção que cada um pudesse adquirir máscara para o uso pessoal. E nas classes mais abaixo? Pior ainda, porque as escolas primárias ainda não receberam nenhum apoio, o que a gente saiba, até então, e é um desafio grande, porque também só soube que ao nível da cidade, do distrito de Nampula, todas as escolas tiveram termômetros do ensino primário, e as outras escolas estão a pedir parceiros para adquirir, então há um esforço grande, um lobby ali, para os parceiros também apoiarem, mas há distritos que não têm parceiros, então esse aí que é o desafio grande, que não tem nenhuma organização que apoia lá, então esse aqui é o desafio grande, onde encontrar termômetros, máscaras para o uso da escola. E para os professores? Para professores... Tiram já do seu salário? Não, o próprio protocolo do Ministério de Saúde, aliás, o Ministério da Educação, prevê isto. Nós tivemos um seminário em agosto com o Ministério da Educação, tanto com o Ministério de Saúde, em que o Ministério da Educação se comprometeu a oferecer uma máscara a cada professor e 2 máscaras para as crianças. Portanto, cada aluno tem que receber 2 máscaras. Então, o professor vai receber uma do Estado e a outra ele próprio pode arranjar. Nas escolas por onde nós... Ajudou para minimizar a situação? Sim, portanto, nas escolas que nós visitamos, confirmamos isto, é uma realidade daquelas que já tinham arrancado. E para o ensino primário, como já disse, não tem. As escolas secundárias já teriam recebido 50%, portanto, do valor, portanto, do Fundo das Nações Unidas para a educação, para essa retoma. Então, todas, mesmo que o professor recebeu, tanto máscara. Umas 2 escolas secundárias, cerca da direção já teria prometido até alocar 2 máscaras para cada professor. Sim. Vamos observar um breve intervalo, voltaremos então daqui a pouco para a parte final deste Pontos nos Is. Como vemos, estamos a refletir à volta dos desafios que se colocam com a reabertura de escolas, um processo gradual que ainda nem sequer terminou, porque há crianças que não regressaram ainda à escola, que estão em casa. Vamos ver como é que esse processo se desenrola, porque o ano letivo, o próximo, está aí à porta e mal este se resolveu ainda, para percebermos o que é que vai acontecer no próximo ano. Este é o tema que vou trazer então nos próximos minutos, na segunda parte. Não saia daí, voltamos um instante. Estamos na segunda parte deste Pontos nos Is, refletindo à volta dos desafios do regresso às escolas, da reabertura das escolas e o regresso dos estudantes, dos alunos às escolas, neste contexto da Covid-19, sobretudo porque estamos no final do ano letivo, começaram já as inscrições para o próximo letivo e ainda não há muitas certezas sobre o que é que vai acontecer proximamente
porque a Covid não deixa tantas certezas assim. Se olharmos para aquilo que está a acontecer no contextos a nível da Europa, dos Estados Unidos, vemos já novas vagas, portanto, da Covid que se estão a acentuar nos últimos tempos. Queria introduzir um dado, para além da Covid, temos a guerra em Cabo Delgado, que tem sido um desafio gigantesco para a abertura das escolas. Queria trazer este tópico agora. Vou pedir ao realizador, então, para colocar a peça na apresentação destes resultados das monitorias. Esteve também um representante do Movimento de Educação para Todos, baseado em Cabo Delgado, trazendo, então, a experiência, a situação em Cabo Delgado relativamente ao movimento escolar, tendo em conta este contexto da Covid. Vamos conferir, então, essa peça. Ponto focal do MEPT na província de Cabo Delgado. E, na verdade, vocês como sabem, a situação em Cabo Delgado está extremamente difícil. Portanto, as escolas, algumas estão a reabrir e outras não estão a reabrir, porque, em princípio, a situação é descrita, em alguns casos, como dramático. O assunto de que Pemba, por exemplo, está altamente superlotada. Tem crianças que fogem a partir do centro e norte da província de Cabo Delgado e encontram refúgio na cidade de Pemba, alguns dos quais com idade escolar. Portanto, com a reabertura das escolas, encontramos situações em que, por exemplo, o Pemba, por cada superlotação que tem, portanto, o sistema de abastecimento de água está sufocado, pela qual já não deixa, as escolas não têm água, não têm fontes de água, de abastecimento de água própria, portanto, recorrem ao abastecimento de água da rede e que é deficiente. Portanto, não chega completamente, quase que nada não chega nas escolas, o que dificulta a reabertura. E também temos a situação em que crianças que fogem sem nada, portanto, não têm condições, nem sequer pelo menos uma máscara que possa ir à escola, portanto, é a obrigatoriedade de cada aluno usar máscara para poder ir à escola. Temos a situação em que o fundo de apoio às escolas não está sendo eficiente, que possa comprar máscaras para todos os alunos, e essa situação já embaraçou e torna difícil garantir que as escolas todas venham a funcionar. Quantas escolas vocês conseguiram fazer a monitoria? A nível da cidade de Pemba, fizemos uma amostra de 6 escolas, Montepuez, Uri, Metuje, mais ou menos cerca de 7 escolas, incluindo o Instituto de Formação de Professores. O cenário, podemos contar, que é o mesmo daquilo que se vive na cidade de Pemba. Muito bem, este é o depoimento do representante, então, do Movimento de Educação para Todos, baseado em Cabo Delgado, porque Cabo Delgado, para além dos problemas que foram focados aqui das províncias que temos estado a mencionar, tem outro problema acrescido que se chama guerra, que está a gerar deslocados por toda a província de Cabo Delgado, em particular na cidade de Pemba, capital, como ouvimos, está superlotada, porque toda a gente está a fugir para a zona mais segura do país, e a capital é normalmente a zona mais segura. Isto tem repercussões no sistema de educação, porque muitas escolas encerraram e muitas crianças não estão a estudar e ainda muitas mais estão como deslocadas. Vou pedir ao Sr. Tudumim, falou que um dos lugares onde fez a monitoria Cabo Delgado corrobora, portanto, este pensamento que ouvimos há pouco tempo do representante do MEP lá. E, com certeza que nós vivemos esta realidade e, por sinal, o ponto focal do MEP que agora acaba de falar, portanto, ele fez brigada onde eu estive presente, estivemos juntos. É difícil por causa da situação de guerra, em que as crianças estão se aglomerando nas vilas, mesmo lá em Montepuez também tem. Essas crianças deslocadas junto de seus pais, a situação é muito lamentável.
Eu pessoalmente me reuni com professores deslocados, portanto, dessas guerras, dos 9 distritos afetados, portanto, uma parte deles, para ouvir deles como é que a vida, né, está sendo levada neste momento por causa dos insurgentes. Então, em contato com eles, mesmo com as estruturas de educação, a nossa rede de ONP, a nível da província, tivemos que encontrar lá só professores em situações de deslocados 1.486. Isso é muito pois. Não, na província, Em toda a província. estou a dizer, portanto, em toda a província. Portanto, essa situação que até na primeira semana de novembro nós tivemos que colher esses dados, portanto, os números sobem cada dia que passa, portanto, dessa gente, como estão no mato, cada qual procura alternativa, como chegar na estrada principal e como chegar, portanto, a um distrito tido relativamente calmo ou não tenha esses ataques. Tivemos ainda a oportunidade de saber que cerca de 74.149 alunos, portanto, estão na situação de deslocados e que 172 escolas estavam encerradas. Portanto, esta é a realidade que se passa agora na província de Cabo Delgado. Esses números podem vir baixar ou aumentar. Consoante o evoluir da Sim, portanto, evoluir, portanto, dessa situação. Portanto, é preocupante para nós, como ONP, não é? Sentimos bastante naquela condição. Portanto, um deslocado, ele abandonou a casa, não levou nada. Há casos que professores chegaram a... O nosso secretário distrital da ONP de Macomia viajou de Macomia para Pemba a pé, chegou lá com pés inchados. Teve que socorrer da ação de solidariedade dos colegas, lhe ofereceram um calção, alguma coisa para ele poder comer. Então, é difícil. E reunimos com esses colegas que era para dar moral, explicar que é um acidente, é uma situação, portanto, inesperada que nos encontrou e devemos arranjar maneiras de como nos ajudar entre nós dentro da ONP, como Sindicato Nacional dos Professores de Moçambique. Sr. Ângelo, Nampula tem sido também um lugar de concentração de deputados, de deslocados desta guerra em Cabo Delgado. Particularmente, não sei se vocês chegaram de lidar na vossa ação de monitoria com os deslocados que estão em Nampula e estão em grande número nessa província. Bem, Nampula é o local preferencial dos irmãos de Cabo Delgado. Foram criados vários centros de acolhimento, na Mialo, que eu saiba, no distrito de Meconte e na Cala Porto. Para além, há um número grande que chega também na província, à cidade de Nampula. Foi criado um centro específico que dista a 60 km da cidade de Nampula, que é Corani, onde estão-se a criar condições de acomodação permanente. O que a gente sabe é que já iniciou o processo de distribuição dos espaços para construção, e já está lá a CUNUR, a Unicef, a trabalhar com várias organizações da sociedade civil, a colocar funcionário, questão de sala de aula, abrigo e distribuição de kits para a agricultura. Na visita que nós fizemos ao distrito de Meconte, visitamos o centro de acolhimento de Namialo, que é um centro muito grande, muita gente que está lá no centro e estão em várias escolas onde estão acomodados. E a ideia era transferir todo esse pessoal para Corani. Da informação que nós tivemos no último encontro com a diretora provincial, com o encontro que tivemos com o governador da província de Nampula, tivemos a comunicação que nenhum deslocado estaria fora do sistema de ensino. Eles estariam integrados, ou estão integrados neste momento, nas 10ª classes, nas 12ª e nas 7ª classes estão a estudar. Não tenho a ideia, o número exato da informação que tivemos lá, mas eu sei que foi assegurado... Foram integrados nas escolas lá mesmo em Nampula. Em Nampula. Cada onde está, tem integração. Então, há um trabalho grande que está sendo feito no sentido de assegurar com que elas não percam um ano. Então, esse aqui é o cenário, mas a situação vai ser mais dura no próximo ano, quando o ensino primário voltar a abrir,
Pois. Suponho que, porque a informação que nós temos, mais que 50% são pessoas em idade escolar, significa, são 7, 8, 10, 12, 13, 14 anos, então haverá muita pressão um pouco mais grande e isso o sistema vai ressentir, porque em Nampula temos escolas com 7 mil alunos, 10 mil, 12 mil alunos numa escola, então não é tão fácil. Então, Isso é muita coisa. sim, grande. O Omar, no caso de Nampula, Nampula Zambésia, sei que também há bolsas lá de refugiados também que conseguiram chegar. Tem impacto ou não naquilo que foram as visitas que fizeram? Bom, pelo menos naquelas zonas onde nós fizemos, não há assim um impacto. Muito grande. Agora, o que podemos dizer é que, direto ou indiretamente, na Zambésia, pela sua localização geográfica, há também foco de muitos locados que preferem entrar na Zambésia e não ir a Nampula. Temos algumas situações, por exemplo, em Namacurra, em que existem alguns que estão em Namacurra e que realmente tem também lá alguns que são crianças em idade escolar, mas é evidente que é diferente da situação de Nampula, não é algo que a gente vai dizer que, bom, tem um impacto visível logo a priori. Pode haver alguns números que a gente não tenha acesso, porque pronto, não foram todos os pontos a nível da província que nós conseguimos chegar e há zonas que podem ter chegado e que não tenhamos chegado até ao nosso conhecimento, mas que existem alguns a entrarem para a Zambésia e isso existe e temos notícias sobretudo de Namacurra, em que há pessoas lá, muitas em Namacurra. Muito bem, estamos praticamente no final. Vou-vos pedir notas finais, do ponto de vista de perspectivas para 2021. Sei que não há ainda certezas do que é que vai acontecer, nem sequer de como é que vai terminar este ano. Portanto, na verdade, a Covid não seguia pelo ano normal que nós temos. Mas do ponto de vista de educação, com Covid e um relaxamento da Covid, que cenários é que vocês já tiveram? Posso começar mesmo por vocês, mademoiselle? Bom, eu havia de dizer que é melhor aproveitar esta oportunidade em que estamos na escola para ensaiar tudo o que é possível ensaiar, porque o próximo ano não há de haver espaço para ensaios, olhando pelo número de alunos que provavelmente têm que retomar as aulas. Então, este momento é entregar tudo aquilo que nós podemos empregar como prováveis metodologia, até estudar se for metodologia alternativa, quer dizer, tudo o que é possível nós estudarmos, já apresentamos aqui alguns desafios, pegar esses desafios, tomar eles a sério e ver como é que podemos superar esses desafios como uma forma de preparar o ano letivo de 2022, porque com certeza o cenário pode ser mais complexo, porque até agora não se mostra que até amanhã, depois da manhã, este assunto vai passar. Então temos a oportunidade de aprender com estas visitas, temos a oportunidade de aprender com estes alunos que já estão nas salas de aula. Este, para mim, seria uma grande lição que nós podíamos tirar para, pelo menos, preparar... O que é que acha que se deve mudar, melhorar, assumindo que vamos para 2021 neste contexto de limitações impostas pela Covid-19? Não há grandes mudanças no sentido de voltarmos àquela normalidade que a conhecemos. É preciso colocar, e entretanto é preciso trazer de volta os vários atores, portanto, os vários alunos que estão em casa, o sistema educativo. O que é que acha que se deve melhorar aqui? Reforçar a questão das medidas de higiene, sobretudo na questão das infraestruturas, no que falamos das questões de sanitários, que neste momento, na monitoria que foi feita quase em todos os pontos, um dos grandes desafios exatamente é a falta dos sanitários em condições. Os sanitários em condições significa que acompanha também com a questão de acesso à água. Podemos ter os sanitários, mas não termos acesso à água. Há muitos pontos ainda que se debate agora com a questão da falta de água para poder responder aquilo que é a componente de higiene. Então, olhar para a estrutura, olhar para aquilo que é a questão do acesso à água, mas, sobretudo, olhar para aquilo que é a sensibilização de todos aqueles que estão dentro na escola. Precisa-se ainda reforçar a questão da mobilização e sensibilização sobre esta componente da higienização, da prevenção e do próprio distanciamento, que é difícil nós falarmos quando estamos a falar do contexto escolar. Falar de distanciamento é algo muito difícil.
Está-se a tentar a todo custo fazer, mas não é de tudo muito fácil garantir que a pessoa esteja, por exemplo, os alunos estejam durante uma sessão, uma manhã na escola e garantir que haja um distanciamento. Então, esses são pequenos pormenores que nós podemos levar para, pelo menos, entrarmos o ano de 2022 de forma diferente. E, claro, se estamos preocupados com aquilo que é a qualidade de ensino, a transmissão de conteúdos, rever esta componente das fichas, no ensino baseado em fichas, o que é que nós vamos fazer? Porque não estou a ver como ser uma coisa que possa Muito produzir. bem, Sr. Ângelo de Sousa, também. Bom, eu acho que ia colocar um desafio um pouco mais grande, para além das questões que já foram mencionadas aqui. Eu acho que nós precisamos de emigrar para uma nova era. Assumir este modelo de ensino como... Um outro modelo de ensino, que é tecnologia. Os alunos da 10ª, 11ª e 12ª, olhando a nível urbano, desafiando com a tecnologia, as operadoras de telefonia móvel, podiam criar acesso a wireless em locais específicos, onde as crianças podiam ir. Porque uma das coisas que foi reclamada é de que não há megas para as crianças. Já há um modelo de praças digitais que Praça distrital o Ministério dos Transportes e Comunicações está a ensaiar, juntamente com o Instituto Nacional das Comunicações. Isso seria uma vantagem grande, porque ao nível dos postos administrativos, onde tem escola secundária, a pressão de alunos da 10ª classe e 12ª é relativamente menor em relação à zona urbana. Então, aí haveria um congestionamento destes alunos, depois para poder agregar valor aos outros, aqueles que não têm exame. Estamos a dizer os alunos da 11ª, da 9ª, 8ª e 7ª, por aí embaixo. Então, haveria mais espaço estrutural para acolher mais outros alunos ao sistema. Muito bem. Para terminar, Sr. Dr. Muidumbe, queria também tipo desafios para 2021, assumindo que estamos ainda neste contexto. Volto a repisar aquela minha expressão que diz que nós temos que reinventar. Para reinventar, nós precisamos de um apoio. Falo como professor, um apoio em meios técnicos de lecionação, porque usar tecnologia para ministrar uma aula precisa de uma capacitação, para tal precisa de um meio. Se o Ministério da Educação tivesse uma capacidade de alocar os tablets, por exemplo, para os professores. O meu colega que me antecedeu fala, portanto, para os alunos da 10ª classe, 11ª, 12ª, tivessem essa possibilidade de ir para a escola e encontrar esses meios, começar a praticar e a usar. Seria o ideal, portanto, para podermos avançar, não podermos parar. Sim. Muito bem, quero agradecer a vossa presença por esta ocasião de discutirmos um tema que vai fazendo parte das nossas vidas e que vai nos levar a uma grande transformação, de facto, a forma como olhamos para o ensino. O 2020 não tem sido, aliás, dos melhores anos e há decisões importantes que é preciso tomar sobre a continuação do processo de ensino e aprendizagem. Algumas das dicas ficaram aqui. Assim que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Pontos nos is, regresso então na próxima terça-feira. Até lá.